Olha, quem opera no mercado sabe bem como é. Aquela sensação de caos, né? A tela piscando, as emoções à flor da pele e cada clique parece um verdadeiro salto no escuro. Mas e se desse para transformar essa bagunça toda num processo bem estruturado? Hoje, a gente vai traçar um caminho bem claro para chegar na consistência, usando duas ferramentas que são, assim, poderosíssimas: um plano e um diário. Para organizar nosso bate-papo, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de caos do trading. Depois, vamos aprender a criar o nosso mapa, que é o plano. Na sequência, a gente vê a importância de registrar a jornada com um diário, como juntar tudo isso num ciclo de melhoria e, finalmente, como chegar na tão sonhada consistência. Vamos lá? Então vamos começar pelo começo, o caos do trading. É aqui que a gente vai falar daquela montanha-russa emocional que todo operador conhece, sabe? Aquela briga interna constante entre agir no impulso do momento e seguir uma estratégia que foi pensada com calma. E isso já nos leva para uma pergunta fundamental. O que, no fim das contas, define o sucesso no mercado a longo prazo? É pura sorte de acertar uma ou boas operações, ou é a disciplina de seguir um método dia após dia de forma consistente? Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, tem o trader reativo. Ele é guiado pela emoção, age no impulso e, claro, os resultados são totalmente inconsistentes. Do outro lado, o trader estratégico. Ele é analítico, disciplinado e, por causa disso, consistente. O nosso grande objetivo aqui é, sem dúvida, fazer a travessia dessa primeira coluna para a segunda. Ok, mas como é que se faz essa transição, essa virada de chave? A resposta começa a aparecer aqui, na nossa segunda parte, criando o seu mapa. É aqui que a gente vai conhecer a nossa primeira ferramenta, que é essencial, o plano de trading. Pense nele como o nosso guia, o nosso Waze para navegar no mercado. A definição pode parecer formal, mas a ideia é simples e muito poderosa. Um plano de trade não é só uma lista de ideias soltas, não. É um roteiro detalhado. O objetivo é um só: garantir que as decisões sejam tomadas de propósito, com a cabeça fria, bem longe do calor do momento e não por puro impulso. E o que tem que ter um bom plano? Bom, a estrutura é bem robusta. Primeiro, objetivos claros, para saber aonde se quer chegar. Segundo, uma estratégia bem definida. Terceiro, os horários de operação, para não cair em armadilhas. E por último, talvez o mais importante de tudo, uma gestão de risco sólida. Cada um desses pontos elimina a necessidade de ficar adivinhando o que fazer na hora H. O mapa é fundamental, claro, mas de que adianta um mapa se a gente não sabe por onde já passou, né? É exatamente por isso que a gente chega agora na terceira parte, registrando a jornada. A verdade nua e crua sobre o nosso desempenho é revelada pela nossa segunda ferramenta, o diário de trading. Assim como o plano, o diário tem um propósito bem direto. Ele transforma as nossas experiências, que são subjetivas, em dados concretos, em números e fatos. É ele que permite que a gente identifique padrões de comportamento, tanto os bons quanto os ruins, para poder corrigir erros e refinar aquilo que realmente funciona. Dá uma olhada nesse exemplo prático, que aqui a gente entende o poder da coisa. Repara que ele não registra só o ativo e o resultado. Ele vai além. Tem a justificativa da entrada e, o que é fundamental, a emoção do momento. Olha só como a operação que foi motivada pela ansiedade acabou dando prejuízo. É exatamente esse tipo de insight, de clique, que um bom diário nos dá. Agora, vamos ser sinceros, manter um diário exige disciplina. E é muito fácil cair em algumas armadilhas. Por exemplo, registrar só as operações que deram certo, anotar poucos detalhes, ignorar completamente o fator emocional ou, o pior de tudo, escrever tudo bonitinho e nunca mais olhar para aquilo. Evitar esses erros é o que faz o diário virar uma ferramenta de aprendizado de verdade. Chegamos na quarta parte, o ponto que amarra tudo, o ciclo de melhoria. Agora que a gente já tem o nosso mapa e o registro da jornada, vamos entender como essas duas ferramentas se conectam. Elas não são coisas separadas, elas trabalham juntas para criar um sistema poderoso de aprimoramento contínuo. Essa frase aqui, gente, ela resume tudo perfeitamente. Pensa só, o plano de trading é a nossa teoria, a nossa hipótese sobre como o mercado funciona. E o diário de trading, ele é o laboratório onde a gente testa essa hipótese dia após dia, com dados reais, simples e genial. E aqui a gente vê o ciclo rodando na prática. Primeiro, a gente planeja. Depois, vem a execução, seguindo à risca o que foi planejado. Cada operação é documentada no passo de registro. Aí vem a hora da verdade, a revisão, quando a gente analisa os dados. E com base nessa análise, a gente consegue refinar o plano. E aí, o ciclo recomeça,
só que cada vez mais forte, mais inteligente. E assim a gente chega à nossa conclusão, do caos à consistência. Agora vamos juntar todas as peças para entender como essa abordagem toda transforma o trading, que antes era uma coisa meio aleatória, em um processo disciplinado, quase que uma atividade profissional. É fundamental ter isso em mente. O sucesso duradouro no mercado não é um ponto de chegada, um destino final. Não é uma grande sorte que acontece uma vez. É um processo contínuo de executar o plano com disciplina, aprender com o diário e se adaptar o tempo todo. E para reforçar essa ideia, essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. Um plano de trading não é um luxo, não é opcional. É uma necessidade básica para qualquer pessoa que queira ter uma carreira longa e lucrativa nessa área. E para a gente terminar, fica uma provocação, uma pergunta para reflexão. Depois de entender essa jornada toda, do caos até a consistência, o caminho fica bem mais claro. A questão que fica agora é: qual vai ser o primeiro passo do seu plano? Porque o processo todo começa com uma única e simples decisão.